Olá, boas-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo, sabe? Nos fundamentos do direito ambiental aqui no Brasil. A ideia é destrinchar os conceitos-chave, os princípios mais importantes para quem está começando a navegar por essa área, focando bastante na nossa Constituição e em algumas leis essenciais. Oi, e que bom que a gente vai falar disso, né? É um tema super relevante, ainda mais hoje, com todos esses desafios ambientais que a gente enfrenta. Proteger o meio ambiente é, no fundo, proteger um bem que é de todo mundo, essencial para a nossa qualidade de vida, né? Exatamente. Então, para começar do começo mesmo, o que o direito entende por meio ambiente? Pelo que eu vi, a base está lá na Constituição Federal de 88, né? O famoso artigo 225. Isso, o 225. Ele é o ponto de partida. Ele define o meio ambiente como um bem de uso comum do povo. E olha que interessante, essencial à sadia qualidade de vida. Isso já dá uma dimensão da importância que a Constituição deu ao tema. Um bem de uso comum e essencial à qualidade de vida. Isso é forte. Mas essa ideia de meio ambiente, ela abrange o que exatamente? É só mato e bicho, como a gente às vezes pensa? Ah, não, de jeito nenhum. A visão do direito ambiental é bem mais ampla, sabe? Claro que inclui o ambiente natural, o ar que a gente respira, a água, o solo, a fauna, a flora, tudo isso. Mas vai além. Além como? Inclui também o que a gente chama de meio ambiente artificial. São os espaços construídos pelo ser humano, as cidades, as edificações, os equipamentos urbanos. A organização do espaço urbano, sabe? Isso também é meio ambiente para a lei. Entendi. Cidades, prédios. Exato. E tem mais. Tem o meio ambiente cultural, que é o nosso patrimônio histórico, cultural, artístico, arqueológico, paisagístico. Aquilo que conta a nossa história, nossa identidade como povo, também precisa ser preservado como parte do meio ambiente. Faz sentido. E tem mais alguma dimensão? Tem sim, uma muito importante que às vezes passa batida: o meio ambiente do trabalho. O local onde as pessoas exercem suas atividades profissionais, as condições de segurança, de saúde nesse ambiente. Isso também é considerado pela legislação ambiental e do trabalho, claro, como um aspecto do meio ambiente a ser protegido. Nossa, é bem mais abrangente do que eu imaginava. Natural, artificial, cultural e do trabalho. Exatamente. E o ponto central do artigo 225, que a gente não pode esquecer, é que ele coloca um dever na mão de todo mundo, tanto o poder público, governo, em todas as esferas, quanto a coletividade, nós, a sociedade. Um dever de quê? Dever de defender e preservar esse meio ambiente. E olha só, não só para a gente, que está aqui agora, mas também para as futuras gerações. Essa ideia de responsabilidade com o futuro é muito forte no direito ambiental. Essa responsabilidade intergeracional, né? Muito importante. Ok, então, com essa definição tão ampla, quais seriam os grandes objetivos que o direito ambiental persegue? Bom, os objetivos são vários, mas dá para a gente resumir em alguns eixos principais. Primeiro, claro, proteger o meio ambiente, evitar que ele seja degradado. Segundo, quando a degradação já aconteceu, buscar a preservação do que restou e a recuperação, a restauração da área afetada. Proteger, preservar, recuperar. Isso. E um objetivo que permeia tudo isso é garantir o desenvolvimento sustentável, ou seja, tentar conciliar o desenvolvimento econômico e social com a proteção ambiental. E, no fim das contas, o objetivo maior é assegurar essa tal sadia qualidade de vida para todo mundo, hoje e no futuro. É, conciliar desenvolvimento com proteção ambiental. Parece ser um nó da questão, né? Onde a coisa fica realmente interessante e complexa. Com certeza, é um desafio constante encontrar esse equilíbrio. E para tentar organizar essa busca, a gente tem algumas leis que são pilares. A gente já falou da Constituição, do artigo 225, mas tem uma lei específica anterior até a Constituição que é fundamental. Qual seria? É a Lei número 6.938, de 1981. Ela instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. É uma lei muito importante porque ela já trazia, lá em 81, vários conceitos, objetivos e, principalmente, instrumentos de proteção ambiental que a gente usa até hoje. Ela e a Constituição de 88 formam a espinha dorsal do nosso direito ambiental. Lei 6.938 de 81 e a Constituição de 88.
Entendido. E você mencionou que essas leis estabelecem princípios, né? Que eles funcionam como guias, é isso? Exatamente. Os princípios são como a bússola do direito ambiental. Eles dão a direção para interpretar as leis, para resolver os conflitos, para tomar as decisões. São ideias fundamentais que orientam toda a aplicação das normas ambientais. Legal. Então, vamos falar de alguns desses princípios. Talvez os mais importantes para quem está começando a entender o assunto. Qual você destacaria para a gente começar? Olha, acho que um que está muito em voga e é central é o princípio do desenvolvimento sustentável. Ele aparece tanto na Lei 6.938 quanto implicitamente no artigo 225 da Constituição. Desenvolvimento sustentável, a gente ouve falar muito, mas o que ele significa exatamente no contexto do direito? A ideia central é essa busca por harmonia. Harmonizar o desenvolvimento econômico, o crescimento, a geração de emprego e renda, com a proteção dos recursos naturais e a equidade social. E sempre com esse olhar no longo prazo, sabe? Garantir que as nossas ações hoje não esgotem os recursos ou degradem o ambiente de tal forma que as futuras gerações não possam ter as mesmas oportunidades e qualidade de vida. É pensar no tripé: econômico, social e ambiental, né? E de forma integrada. Perfeito. É essa integração. Não dá para pensar só na economia, ou só no social, ou só no ambiente isoladamente. O fascinante aqui é justamente essa tentativa de conectar tudo, de buscar um modelo de desenvolvimento que seja economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável. Ok, desenvolvimento sustentável entendido. Agora, pensando na prática, como a lei age para evitar que o dano ambiental aconteça? Ouvi falar de dois princípios importantes aí: prevenção e precaução. Eles são a mesma coisa? Boa pergunta. Não são a mesma coisa, não. Embora os dois busquem evitar o dano, eles partem de situações diferentes. É uma distinção bem importante no direito ambiental. E qual é a diferença, então? A prevenção, o princípio da prevenção, ele se aplica quando a gente tem um risco certo conhecido. A ciência já identificou que determinada atividade ou substância causa um impacto negativo no meio ambiente. O risco é concreto, provável. Ah, tipo, a gente sabe que despejar esgoto sem tratamento num rio polui a água. Exatamente. Nesse caso, o princípio da prevenção exige que se tomem medidas para evitar ou diminuir esse dano conhecido. Exige controle, monitoramento, tecnologias limpas, tratamento de efluentes, etc. O licenciamento ambiental é um instrumento típico da prevenção. Entendi. Prevenção é para risco conhecido. E a precaução? A precaução entra em cena quando a gente está diante da incerteza científica. Ou seja, existe uma suspeita séria, fundamentada, de que uma atividade, um produto, uma tecnologia nova pode causar danos graves ou até irreversíveis ao meio ambiente ou à saúde humana. Mas a ciência ainda não tem certeza absoluta sobre isso. Falta comprovação científica definitiva. Tipo um novo produto químico, um transgênico, algo assim, que a gente não sabe todos os efeitos a longo prazo. Exatamente. Nesses casos de dúvida qualificada sobre um risco potencialmente grave, o princípio da precaução diz o seguinte: na dúvida, protege-se o meio ambiente. A falta de certeza científica não pode ser usada como desculpa para não tomar medidas de proteção ou para adiar essas medidas. Ah, interessante. Então, mesmo sem certeza absoluta, se o risco parecer grave, a gente age com cautela. Isso. A precaução inverte um pouco o ônus. Em vez de esperar a prova do dano para agir, age-se para evitar o dano potencial enquanto a ciência não esclarece a questão. É uma postura mais cautelosa, como o nome diz, diante do desconhecido com potencial de estrago grande. Faz todo sentido, porque muitos danos ambientais são difíceis ou impossíveis de reverter depois, né? Exatamente. Essa é a lógica por trás dos dois princípios, mas especialmente da precaução. A ideia é que remediar, consertar o estrago ambiental é muito mais caro, muito mais difícil e às vezes simplesmente impossível do que evitar que ele aconteça. Por isso, a prioridade total em prevenir e, na dúvida, precaver. Entendido. Prevenção para o risco certo, precaução para incerteza sobre risco grave e o licenciamento ambiental que você mencionou, ele é a principal ferramenta da prevenção, então. Aquele processo que empresas precisam passar antes de instalar ou operar. Sim, o licenciamento ambiental é o instrumento clássico da prevenção.
É um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, IBAMA ou órgãos estaduais municipais, vai analisar previamente se uma atividade que pode poluir ou degradar o ambiente pode ser instalada ou operada e em que condições. E dentro do licenciamento, muitas vezes se exige um tal de IAIMAN, né? O que é isso? Assim, o IA, Estudo de Impacto Ambiental, e o RIMA, seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental. Eles são exigidos pela Constituição, lá no artigo 225 também, para atividades ou empreendimentos que possam causar significativa degradação ambiental. Significativa degradação. Pensa em grandes obras, como hidrelétricas, rodovias, grandes complexos industriais, mineração. O IA é um estudo técnico bem completo, feito por uma equipe multidisciplinar que tem que identificar e avaliar todos os possíveis impactos ambientais daquele projeto no ar, na água, no solo, na fauna, na flora, na vida das pessoas da região. E o RIMA? O RIMA é um resumo do EIA, escrito numa linguagem mais acessível, para que a população em geral, não só os técnicos, possa entender quais são os impactos previstos e quais medidas a empresa pretende tomar para mitigar ou compensar esses impactos. Ele é fundamental para dar transparência e possibilitar a participação pública no processo de licenciamento, através das audiências públicas, por exemplo. Entendi. O EIA é o estudo técnico denso, o RIMA é a versão para a sociedade entender e participar. Ferramentas importantes de prevenção, então. Sem dúvida. São cruciais para tentar garantir que os projetos já nasçam considerando a variável ambiental e minimizando os danos. Ok, mas e se, apesar da prevenção, ou por falta dela, o dano ambiental acontecer? Se uma empresa poluir um rio, desmatar uma área ilegalmente, o que acontece? Bom, aí entram outros princípios e mecanismos importantes. Um deles é fundamental, o princípio do poluidor-pagador. Poluidor-pagador. O nome é bem direto, né? Sim, a ideia básica, que também está lá no artigo 225, no parágrafo 3º, e na Lei 6.938/81, é que quem utiliza os recursos naturais ou causa poluição ou degradação ambiental deve arcar com os custos disso. Os custos de prevenir o dano e também os custos de reparar o dano, caso ele ocorra. Arcar com os custos. Isso significa o quê na prática? Pagar multa? Pode envolver multa, sim, na esfera administrativa ou até penal. Mas o princípio do poluidor-pagador vai além disso, principalmente na esfera civil. Ele tem, digamos, duas vertentes principais. Quais seriam? A primeira é uma vertente preventiva. O poluidor deve internalizar os custos da prevenção. Ou seja, ele tem que investir em tecnologias mais limpas, em filtros, em tratamento de efluentes, em medidas de segurança para evitar acidentes. Esse custo de evitar a poluição tem que ser parte do custo da atividade dele. Ah, entendi. Não é só o governo que gasta para fiscalizar, a empresa tem que gastar para não poluir. Exato. E a segunda vertente é a repressiva ou reparatória. Se apesar das medidas preventivas, ou por falta delas, o dano ambiental acontecer, o poluidor tem o dever de reparar integralmente esse dano. E se não for possível reparar totalmente, ele tem que compensar esse dano de alguma forma. Reparar ou compensar. Isso. A ideia é que o custo ambiental da atividade não seja jogado para fora, não seja externalizado para a sociedade ou para o meio ambiente pagar a conta. Quem aufere o lucro com atividade potencialmente degradadora tem que arcar com os custos ambientais relacionados a ela. É um princípio de justiça econômica e ambiental. Certo. Quem polui paga para prevenir e paga para reparar. Isso nos leva direto para a questão da responsabilidade por dano ambiental, né? Como ela funciona no Brasil? Funciona de uma maneira bem rigorosa, na verdade. Um ponto-chave aqui, que está lá no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938/81, é a adoção da responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental. Responsabilidade objetiva. O que isso quer dizer? Diferente da subjetiva. Exatamente. Na responsabilidade subjetiva, que é a regra geral no direito civil, para outros tipos de dano, para alguém ser obrigado a indenizar, você precisa provar 4 coisas: a conduta da pessoa, o dano, o nexo causal, a ligação entre a conduta e o dano, e, crucialmente, a culpa ou o dolo da pessoa, se ela agiu com negligência, imprudência, imperícia ou com a intenção de causar o dano. Certo. Precisa provar a culpa. E na objetiva? Na responsabilidade objetiva, que é a regra para danos ambientais, a culpa é irrelevante.
Não precisa discutir se o poluidor teve ou não culpa, se foi negligente ou não. Basta comprovar a ocorrência do dano ambiental e o nexo de causalidade, ou seja, que aquele dano foi causado pela atividade desenvolvida por aquela pessoa ou empresa. Nossa, isso é bem mais rigoroso, então. Só precisa provar o dano e quem causou. Basicamente, sim. A lei parte do pressuposto de que quem desenvolve uma atividade que tem potencial de risco para o meio ambiente assume esse risco. Se o dano acontecer em decorrência dessa atividade, a responsabilidade de reparar surge independentemente de ter havido culpa. Isso facilita muito a reparação do dano ambiental, porque provar a culpa em casos complexos pode ser muito difícil. Entendi. E essa responsabilidade, ela é só da empresa ou pode atingir os sócios, diretores? A responsabilidade primária é da pessoa jurídica, da empresa que desenvolveu a atividade. Mas a jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem avançado. Primeiro, o STJ consolidou que essa responsabilidade civil objetiva é também solidária. Solidária. O que significa? Significa que se várias empresas ou pessoas contribuíram para o mesmo dano ambiental, todas elas podem ser consideradas responsáveis pela reparação integral do dano. O prejudicado, que pode ser o Ministério Público representando a coletividade, pode cobrar a reparação total de qualquer um dos poluidores, e depois eles que se entendam entre si para dividir a conta. Isso também facilita a reparação. Entendi. Vários poluidores, todos respondem por tudo. E sobre atingir os sócios? Existe a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso, fraude ou quando a personalidade jurídica for um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos ambientais. Ou seja, em certas situações, o patrimônio dos sócios pode sim ser atingido para garantir a reparação do dano. Uau! Então a responsabilidade ambiental é objetiva, solidária e pode até furar o véu da empresa em alguns casos. E ela se aplica em que esferas? Só na cível para reparar o dano? Não, essa é outra característica importante. A responsabilidade por danos ambientais no Brasil é tríplice e independente. Ela pode ocorrer em 3 esferas, ao mesmo tempo: administrativa, cível e penal. 3 esferas? Como assim? A responsabilidade administrativa é apurada pelos órgãos ambientais, IBAMA, ICMBio, órgãos estaduais, e geralmente resulta em sanções como multas, embargos da atividade, apreensão de bens, suspensão de licenças. É a punição pelo descumprimento das normas ambientais. Ok, a multa do IBAMA, por exemplo. Isso. A responsabilidade civil, essa que a gente estava falando, a obrigação de reparar o dano ambiental causado, que é objetiva e solidária. E geralmente é buscada através de uma ação civil pública. O objetivo principal aqui é a reparação do meio ambiente. E a penal? A responsabilidade penal ocorre quando a conduta que causou o dano também é considerada um crime ambiental, previsto na Lei de Crimes Ambientais, a Lei número 9.605 de 1998. Nesse caso, a pessoa física que cometeu o crime, um diretor, um funcionário, ou até mesmo a pessoa jurídica, a empresa, pode ser processada criminalmente e receber sanções penais, como penas de prisão para pessoas físicas, restrição de direitos ou multas para ambos. Então, a mesma conduta, tipo um desmatamento ilegal, pode gerar uma multa administrativa, a obrigação de reflorestar a área cível e ainda um processo criminal para o responsável? Exatamente. E o mais importante é que essas 3 esferas são independentes. A pessoa pode ser multada administrativamente, condenada a reparar o dano na esfera civil e ainda responder criminalmente. Uma decisão em uma esfera não necessariamente vincula as outras, embora elas possam se comunicar. Entendi. É um sistema bem robusto de responsabilização, pelo menos na teoria. Sim, o arcabouço legal é bastante completo nesse sentido. E para fechar essa parte dos instrumentos, além do licenciamento e do AIR-RIMA, que a gente já falou bastante e são mais preventivos, você mencionou a ação civil pública como ferramenta para buscar reparação. Tem mais alguma ferramenta importante que a gente deveria citar? A ação civil pública é realmente a principal ferramenta processual para a defesa coletiva do meio ambiente. Prevista numa lei própria, a Lei 7.347, de 1985, ela dá legitimidade a vários atores como o Ministério Público, que é o principal defensor,
a Defensoria Pública, a União, estados, municípios e também associações civis que atuam na área ambiental há pelo menos um ano para entrarem na justiça buscando prevenir ou reparar danos ambientais, danos ao consumidor, ao patrimônio histórico e cultural, etc. Então é um jeito da sociedade civil organizada e do Ministério Público cobrarem na justiça a aplicação dessas leis e princípios. Exatamente. É um instrumento poderosíssimo para a tutela dos chamados direitos difusos e coletivos, como é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Existem outras ações também, como a ação popular, que qualquer cidadão pode propor para anular atos lesivos ao meio ambiente, mas a ação civil pública é, sem dúvida, o carro-chefe na defesa judicial do meio ambiente no Brasil. Muito bom. Deu para ter uma visão geral bem interessante dos fundamentos, né? Desde o conceito amplo de meio ambiente, passando pelos objetivos, os princípios-chave como o desenvolvimento sustentável, prevenção, precaução, poluidor-pagador, até a responsabilidade objetiva e instrumentos como o licenciamento e a ação civil pública. Sim, acho que cobrimos os pontos essenciais para quem está começando. Fica claro que o direito ambiental brasileiro, pelo menos no papel, é um sistema bem estruturado, com uma base constitucional forte e princípios bem definidos para guiar a proteção desse bem que é tão essencial para todos nós. Então, o que tudo isso significa, em essência? Qual a grande mensagem? Olha, para mim, a mensagem central que emerge de tudo isso é aquela do artigo 225. A proteção do meio ambiente não é só uma tarefa do governo, sabe? É um dever de todos. Do poder público, claro, que tem que fiscalizar, licenciar, criar políticas, mas também da coletividade, de cada um de nós, das empresas. A gente precisa ter consciência dessa responsabilidade compartilhada. E a efetividade de todo esse sistema depende de quê? Depende, fundamentalmente, da aplicação séria e consistente desses princípios e do uso efetivo desses instrumentos legais. Não adianta ter a lei mais bonita do mundo no papel se ela não for cumprida, se os órgãos de controle não tiverem estrutura, se a justiça demorar demais, se não houver vontade política e engajamento da sociedade. A eficácia depende da ação concreta de todos os envolvidos. É um desafio constante, imagino. Sem dúvida, mas é um desafio que a gente precisa enfrentar. E isso, pensando bem, nos deixa com uma reflexão importante para levar para casa, né? Qual seria? A gente falou muito do princípio da solidariedade intergeracional. Essa obrigação de pensar nas futuras gerações que está lá na Constituição. Como que esse princípio, essa ideia de que a gente tem que deixar um planeta habitável para os nossos filhos, netos, bisnetos, como isso pode, de fato, moldar as nossas escolhas no dia a dia? Tipo o que a gente consome? Exato. O que a gente escolhe consumir, como a gente usa os recursos naturais, água, energia, como a gente descarta nosso lixo, como a gente vota, como a gente se engaja ou não nas questões ambientais da nossa comunidade, do nosso país. Será que a gente pensa nisso sobre a ótica dessa responsabilidade com o futuro? Ou fica só um princípio bonito na lei? Fica aí a pergunta para a gente refletir, né? Uma ótima pergunta para fechar a nossa conversa de hoje. Pensar em como trazer essa responsabilidade para a nossa vida prática. Bom, acho que por hoje ficamos por aqui. Foi uma aula excelente sobre os fundamentos do direito ambiental. Muito obrigada pela clareza e pelos insights. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de discutir um tema tão importante. E para quem nos acompanhou até aqui no Concurseja, esperamos que esse mergulho tenha sido útil para entender melhor essa área do direito. Fiquem ligados nos nossos próximos conteúdos e nos cursos disponíveis aqui no canal Concurseja para aprofundar ainda mais seus estudos. Até a próxima!